Olá, investidor, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o nosso curso avançado de fundos imobiliários. Nossa primeira aula, eu não gosto muito de falar de aula, vamos falar que esse nosso primeiro encontro, nossa primeira conversa vai ser sobre as diferenças entre os imóveis e outros ativos disponíveis na economia para investimento, que são os títulos de renda fixa e a renda variável, notadamente aí as ações listadas em Bolsa de Valores. Bem, gostaria de dizer para vocês, amigos investidores, que eu sou apaixonado por imóveis, porque todo imóvel é único, que é de nós entendermos a origem dos imóveis. Os imóveis se confundem com a própria noção de dinheiro e com a própria noção de propriedade. Vários instrumentos foram criados no mundo advindo dos imóveis. Por exemplo, herança. Herança nasceu e primogenitura por conta dos imóveis. E isso nasce lá no começo, quando nós vemos a nossa civilização começar lá no delta do rio Tigre e Eufrates, quando começa a se escrever as primeiras leis sobre herança e sobre primogenitura. Notadamente, porque para saber quem herdava aquela terra produtiva, aquela terra que talvez fosse mais abundante, talvez tivesse mais recursos. Todo imóvel é importante porque ele é um dos fatores de produção da economia. Na economia, nós temos terra, trabalho, imóveis, capital e capacidade empresarial. O imóvel e o capital são indissociáveis, porque um precisa do outro para sobreviver, para gerar fluxo para a nossa economia. Na nossa cultura popular, a própria aposentadoria das pessoas mais antigas, se nós conversarmos, eram feitas através de imóveis. Imóveis pequenos para locação, casas populares. É assim que surgiu a questão do investimento em imóvel como um dos mais importantes investimentos da economia. Começando com a casa própria e depois as pessoas vão evoluindo na compra e aquisição de outros imóveis para renda, sejam eles imóveis comerciais, sejam residenciais, estamos falando de galpões, estamos falando de lojas, estamos falando de participações em shopping centers e empreendimentos imobiliários diversos. É lógico que quando nós falamos sobre imóveis, nós temos que analisá-los sobre vários pontos de vista. O ponto de vista do investidor, que é o seu, o ponto de vista do empreendedor e o ponto de vista, obviamente, do consumidor, que é o usuário final dos imóveis. Quando a gente fala de tendência, os imóveis, como já falei, seguem indicadores atrasados da economia, ao contrário da Bolsa, que é um indicador adiantado da economia, a renda fixa, que reflete as condições macroeconômicas daquele momento que nós estamos analisando. E do ponto de vista de compreensão, não há nenhuma dúvida que os imóveis são os ativos mais bem compreendidos pelo investidor médio e até por aquele investidor que é leigo. Você precisa estudar muito para entender qual é a melhor ação para comprar na Bolsa e talvez você precise dar uma volta num bairro para saber qual que é o melhor imóvel para ser adquirido naquela região. E é por isso que eu estou muito feliz que nós estejamos aqui juntos, investidor, falando sobre imóveis e falando sobre fundos imobiliários.